Olá, eu sou o Dr. Antônio Teixeira, empresário contábil e advogado. E nesse vídeo falarei sobre 4 situações de estabilidade provisória. Mas antes disso, gostaria que vocês dessem joinha no nosso vídeo e se inscrevessem no nosso canal. Assim vocês vão estar nos estimulando a produzir mais conteúdo. Pois bem, estabilidade provisória são aquelas situações em que o empregador ele não pode dispensar o empregado por vontade própria. Ele só vai poder dispensar o empregado em casos de justa causa ou de força maior. Então, a legislação criou algumas situações para proteger o empregado quando ele estiver inserido em alguma dessas situações. Nós vamos falar somente de 4, mas existem outras, né? Mas nós vamos nos ater a essas 4 principais. Primeiro, a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A CIPA, todo mundo sabe, né, que ela existe em algumas empresas, em alguns locais de trabalho, né? Normalmente, onde tem bastante pessoas, existe risco de acidente, existe um requisito especial, que nós não vamos falar aqui, mas os empregados que são eleitos para desenvolverem cargos de direção na CIPA, eles vão ter estabilidade provisória desde o registro da sua candidatura até 1 ano após o término do mandato. Então, esses funcionários que participarem do processo eletivo, bem como forem eleitos, eles estarão estáveis até 1 ano após o término do mandato deles. E essa estabilidade, naturalmente, ela vai variar com relação à duração do mandato. A segunda hipótese, que é uma hipótese mais comum, que é a hipótese da gestante, que a grande maioria das pessoas já sabem, né? Vai desde quando a empregada ela está gestante, essa estabilidade vai desde o momento da gestação, quando ela fica grávida, até o 5º mês após o parto. Então, durante esse período, o empregador também não pode dispensar que ela está estável. Só após esse período existe a possibilidade de dispensa. A terceira hipótese, né? Terceira hipótese seria dirigente sindical. Ou seja, da mesma forma da CIPA, aqueles empregados que concorrerem, né, a cargo de direção de entidades sindicais, eles também terão a estabilidade desde o momento do registro da sua candidatura até 1 ano após o término do contrato. Essa situação é muito idêntica à situação da CIPA, né? Então, a estabilidade do empregado eleito para cargo de dirigente sindical, ela também vai variar, né? Em razão do mandato, porque após o término do mandato é 1 ano, então ela vai ter a duração do mandato, né? O registro da candidatura, o mandato e 1 ano após o término desse mandato. A quarta situação de estabilidade provisória, que nós vamos falar aqui, é a do acidente de trabalho. Aquele empregado que tem acidente de trabalho, da entrada na Previdência, no auxílio-doença acidentário, quando ele retorna ao trabalho que ele tem alta, né, que ele é considerado capaz para a atividade laborativa, ele tem uma estabilidade de até 12 meses após a cessação do benefício, né? Então ele não pode ser dispensado dentro desse período. O que nós temos é que essa estabilidade, ela foi criada para proteger o empregado que participa de situações onde tem que, muitas vezes, ir contra a empresa. Essa estabilidade, ela não, em muitos casos, né, essa estabilidade é discutida se a empresa mandando embora, o que acontece, se ele tem que ser indenizado, se não tem que ser indenizado. Em regra, a justiça entende que a estabilidade é o emprego. Então, havendo descumprimento dessa situação, entrando com uma ação na justiça, o que vai acontecer é que o juiz ele vai entender por fazer a reintegração do empregado ao trabalho. Então, normalmente a decisão do judiciário é no sentido de reintegração ao emprego. Por quê? Porque a estabilidade é o emprego e não a indenização. Ele vai dar decisão e vai obrigar o empregador, né, a restaurar esse contrato de trabalho até o prazo final da estabilidade. Porém,
Existem alguns casos que, por morosidade ou por outros tipos de questão, né, ele pode vir a não ser atendido de imediato e aí já ter prejudicado essa situação da reintegração ao trabalho, né? Nesses casos, pode ser que, como não há ou como não existe mais a possibilidade dessa reintegração, a justiça sim condenar na indenização daquele período. Mas são casos que têm que ser avaliados pelo judiciário e vai depender da interpretação do julgador. Pois bem, essa é a nossa dica de hoje. Agradecemos a participação de vocês e até um próximo vídeo.